Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje vamos dar continuidade e finalização nas nossas aulas de transtornos psicológicos e o último tema da gente vai ser a esquizofrenia, certo? A esquizofrenia, ela veio com a nova classificação do DSM-5 e ela agora é intitulada, né, tem uma classe só para ela e é intitulada como espectro da esquizofrenia, certo? Então, em que sentido essa questão espectral dela? Que cada indivíduo ele vai ter uma forma única, heterogênea, multifocal das sintomatologias e das características do próprio transtorno. Então, foi percebido, né, que era importante reajustar a forma como estavam sendo classificadas as questões relacionadas à esquizofrenia e uma delas é em referente ao próprio espectro. Então, quando a gente está falando da esquizofrenia em si, a gente está falando de um transtorno que ele pode ser caracterizado por uma presença significativa, né, uma quantidade significativa de um período de um mês, né, aproximadamente, e deve ter pelo menos um desses seguintes sintomas ou características: delírios, alucinações ou discurso desorganizado. Outros sintomas também que são presentes é o comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico e sintomas negativos. E esses sintomas negativos, eles têm uma perspectiva emocional negativa, né, diminuída, uma perda de motivação. Então, isso vai estar acontecendo por um período significativo de tempo, desde o aparecimento dessas características, dessa perturbação, né, o nível de funcionamento em uma ou mais áreas importantes do indivíduo, como trabalho, relações interpessoais, o autocuidado e assim por diante, né? E aí, eu não tinha colocado aqui nesse slide, mas só voltando um pouco, não, tá certo. Esses indivíduos geralmente são caracterizados, ou acontece o primeiro surto psicótico em relação quando o indivíduo está saindo da adolescência e no início da vida adulta, certo? Então, geralmente, isso acontece, né, em virtude de alguma modificação severa em relação às questões neuronais dele, né? Existe uma teoria que é da poda neuronal e isso também pode estar acontecendo por causa de estresse, de perdas, né, separações e assim por diante, né? Então é uma série de elementos que podem estar ocasionando uma modificação na vida do indivíduo de maneira geral, certo? E aí outros sintomas, né, outros critérios, perdão, que podem estar presentes, sinais contínuos de perturbação, eles vão estar persistindo durante pelo menos 6 meses. Esse período de 6 meses deve incluir no mínimo um mês de sintomas, ou menos, se forem tratados com sucesso, e precisam satisfazer ao critério A, tá? Então, o que a gente considera a fase ativa do transtorno. E podem incluir período de sintomas prodrômicos ou residuais. Durante esses períodos prodrômicos ou residuais, os sinais da perturbação podem ser manifestados apenas por sintomas negativos ou por dois ou mais sintomas listados no critério A, certo? Então, para ser caracterizado também a esquizofrenia em si, é importante que é tanto o transtorno esquizoafetivo, transtorno depressivo maior e transtorno bipolar com características psicóticas sejam avaliados e sejam descartados, certo? Por quê? Primeiro, não ocorreram episódios depressivos maiores ou maníacos, concomitantemente com sintomas da fase ativa, ou, segundo, se episódios de humor
ocorreram durante os sintomas da fase ativa, sua duração total foi breve em relação aos períodos ativo e residual da doença, tá? Então, assim como os demais, como a gente estava conversando, esses efeitos, esses sintomas ou efeitos fisiológicos não estão presentes por causa de outras substâncias ou outra condição médica. E é importante também a gente verificar se existe algum tipo de autismo, né, ou diagnóstico em relação a isso, porque isso também tem implicações quanto ao diagnóstico fechado desse indivíduo, tá certo? Então, é muito importante que a gente possa entender também, por fim, que uma coisa é ter um surto psicótico e outra coisa é ser caracterizado com esquizofrenia ou outro transtorno psicótico, né? Então, não é porque o indivíduo ele teve um surto psicótico, seja porque ele já tem o diagnóstico de outros transtornos mentais e aí tem essas características psicóticas, ou porque foi induzido por alguma substância, seja medicamentosa ou enfim, né? E isso pode ter causado no indivíduo esse surto psicótico. É muito importante a gente entender isso, que nem sempre o indivíduo que tem um surto psicótico vai ser diagnosticado com esquizofrenia, tá? Mas o indivíduo que tem esquizofrenia, ele tem aspectos psicóticos no seu comportamento, nos seus pensamentos. Tá? Essa aula realmente é mais curtinha, tendo em vista que a gente só focou na questão da esquizofrenia, tá? Então, só para reforçar, se lembrem que é caracterizado uma pessoa com esquizofrenia deve ter pelo menos delírio, alucinação ou esse discurso desorganizado, tá joia? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço forte. Tchau, tchau.